Bem-vindos ao TerceiraCast e bem-vindos ao mais novo episódio do podcast do Sessão Cinema. E bom galera, hoje nós estamos aqui para falarmos desse filme que é a mais nova grande produção da Netflix. Desse filme que traz um elenco cheio de grandes estrelas da atualidade. Desse filme que foi muito hypado pelo Tudum, o evento para fãs da Netflix. Isso mesmo. Senhoras e senhores, venham comigo, porque hoje é dia de falarmos sobre Alerta Vermelho. E bom galera, antes de começarmos a falar sobre Alerta Vermelho, eu queria pedir para que vocês nos sigam em todas as redes sociais do Sessão Cinema, principalmente o Instagram, que está aqui na descrição do aplicativo que você está escutando esse podcast. Mas a gente também publica muito conteúdo lá no Pinterest. Todo dia tem conteúdo lá, no Hotmart Sparkle também, toda semana a gente posta conteúdo. A gente posta bastante também no TikTok, lá tem várias cenas, seja para você dublar, seja para você conhecer novas séries, novos filmes, seja para você relembrar uma cena clássica, famosa, enfim. A gente posta muito conteúdo lá no TikTok e posta bastante também lá no YouTube. Inclusive, esse podcast sai no YouTube, mas se você estiver vendo dentro da plataforma, dentro do próprio YouTube, eu recomendo que vocês nos sigam nas outras redes de podcast, nas outras plataformas de podcast, seja no Spotify, seja no Deezer, seja no Google Podcast, porque é onde a gente publica o podcast completinho. No YouTube a gente recorta bastante coisa por conta de direitos autorais, a gente tem que adaptar umas coisinhas, enfim. É todo um rolê, é todo um trabalho que se você escutar nessas outras plataformas, você tem ele por completo. A gente também publica livros. Lá no Wattpad, a gente finalizou o Elementos de Oni, já faz um tempinho, e está na publicação de Ciara, que é o segundo livro desse universo compartilhado. A cada 15 dias tem capítulo novo, então o link também vai estar aqui na descrição, certo? E bom galera, Alerta Vermelho. Pois é, esse filme, para quem não está contextualizado, é um filme que basicamente explodiu por conta do elenco principal. The Rock, Gal Gadot e Ryan Reynolds fazem o trio principal do filme e até esse exato momento é o filme mais caro da Netflix. Ano que vem vai sair The Gray Man, o Homem Cinza, e vai assumir esse posto, mas até o momento Alerta Vermelho é o filme mais caro da plataforma e por isso subiu um hype, por isso gerou uma expectativa durante o tempo, principalmente por conta dos trailers, principalmente por conta do Tudum, que foi onde saiu bastante conteúdo com relação a esse filme. E a expectativa do público era realmente uma aventura que valorizasse o potencial dos três atores. E o que a gente encontrou é um pouco controverso. Se você já viu alguma review por aí, se você já viu alguma nota em alguma plataforma especializada, você vai ver que o resultado é bem baixo. Porém, se você for conversar com pessoas que assistiram o filme, se você for trocar uma ideia e procurar saber o que elas acharam do filme, vocês vão ver que o pessoal curtiu bastante, que o pessoal adorou o filme. O público no geral aparentemente gostou muito do conteúdo que eles encontraram. E aí que a gente começa a falar especificamente do filme, porque é justamente dentro dessa dualidade que a gente pode começar a explicar essa situação. A questão de Alerta Vermelho é total e exclusiva voltada para algoritmos. O fato é muito simples. A questão é que Alerta Vermelho, ele consegue puxar muita coisa do público no geral que assiste Netflix, na verdade do público geral que consome muito conteúdo hoje, detalhes, conceitos, pontos e informações que chamam a atenção, que prendem esse tipo de público, coisas que as pessoas já veem em outras séries, em outros filmes, que agradam no geral, e eles conseguem, de certa forma, arranjar aqui dentro, entregar esse conteúdo que é literalmente puro algoritmo. Tem muita coisa que faz muito sucesso por aí que a gente consegue encontrar dentro de Alerta Vermelho. O primeiro ponto é os protagonistas. Ver Gal Gadot, Ryan Reynolds e The Rock juntos vale o investimento, sabe? Só o fato dos três contracenarem juntos, justamente por conta da imagem que eles têm para a cultura pop, já é uma coisa que vai chamar a atenção naturalmente. E aí a gente tem coisas clássicas como o Ryan Reynolds fazendo piada o tempo todo, o The Rock como policial, o The Rock numa floresta, a Gal Gadot sendo a Gal Gadot, né? Sendo aquela mulher que encanta na tela, lutas bem filmadas, uma paleta de cores bem coloridas, com destaque muito no vermelho, que é uma cor que está chamando muita atenção atualmente em várias séries.
Obviamente, a gente pode citar como maior exemplo o próprio Round Six e La Casa de Papel. Ou seja, o filme é literalmente uma mistura de coisas que dão certo. E é justamente esse o segredo do filme para agradar o público. Tecnicamente falando, o filme também funciona. Com questão de roteiro, é que a gente tem um problema, que aí é onde a crítica pesa, que é onde a gente tem realmente o problema do filme, mas que a gente vai conversar daqui a pouco. O ponto principal é que você consegue ganhar o público, é que Alerta Vermelho atrai a galera justamente por conta dessas fórmulas de algoritmo, justamente por como o filme foi desenhado. Claramente, e não existe dúvida, o filme foi feito para isso. E funcionou, porque se você pergunta a qualquer pessoa que não entende muito bem de cinema, ela vai dizer que o filme é incrível, vai dizer que o filme é divertido, vai dizer que o filme é bom, e eu acho que esse é o objetivo. A Netflix tem outras propostas para filmes grandiosos de Oscar, enfim, que vão vir por aí, mas não é esse caso. Esse filme é pipocão, esse filme é feito pra isso, e justamente por isso que o público curtiu tanto. A gente citou por cima várias coisas que o filme tem para poder iniciar esse podcast, e agora, se aprofundando bastante nelas, a gente pode começar justamente falando que o filme é pura sessão da tarde. Foi até importante ele ter saído no streaming, porque talvez se tivesse saído no cinema, você sentiria um certo desconforto, talvez perdesse realmente um pouco desse ímpeto do público, porque quando você tá assistindo em casa, você faz sua pipoca, tá no seu conforto, tá com a sua televisão, passa essa perspectiva de família, passa essa perspectiva de conforto, de um filme realmente aventurazinha, pipocão, de um filme simples. Eu acho que tem todo esse conceito que faz o público se sentir um pouco mais em casa, mais engajado, mais confortável. Eu acho que no cinema talvez não daria tão certo como no caso do streaming, que foi onde o filme saiu. Então é um ponto importante, é um acerto da Netflix, até porque ela não lança filme no cinema, né? Mas enfim, é pura sessão da tarde. É um filme pra você assistir de tarde com a família, leve ali, tranquilo. Não é nada de especial. É um roteiro bem simples que vai do ponto A ao ponto B, sem tanta enrolação. Tem realmente um roteiro ali envolvendo plots que a gente conversa daqui a pouco, mas realmente não é nada muito complicado. Não é um roteiro grandioso, não é um roteiro que deve ter sido muito complicado de escrever. É uma história muito tranquila. E eu acho que essa é a identidade do filme. E isso volta novamente para aquela história de isso é um filme para o público, de ser um filme para algoritmo. E aí eu acho muito justo, entre aspas, o que está acontecendo com relação à nota. A crítica ter dado uma nota baixa e o público ter dado uma nota alta não quer dizer que a crítica errou nem que o público errou. Tá dizendo que ele atingiu o público certo. Tá dizendo que quem era pra gostar do filme gostou e quem realmente não ia gostar não gostou. Eu particularmente me diverti bastante assistindo, mas realmente o filme tem seus problemas. E um deles é justamente esse de ser bem simples. O que literalmente não interessa pra quem tá ali no domingo de tarde querendo só se divertir. Fora que a gente também pode tirar algumas coisas legais desse roteiro ser bem simples, sabe? Porque assim, eu poderia até dizer que o filme não tem barriga, mas se eu for parar pra analisar, o filme é uma barriga inteira. É literalmente um arco redondo ali, mas que enche muita bola pra chegar até onde tá, mas que vai levando a história no seu ritmo, vai conversando coisas, transformando o filme didático, enfim. Tem o seu próprio conceito de como tratar a história esse filme. Mas se torna uma história fácil. Realmente você não precisa pensar muito pra poder acompanhar o filme. E eu acho isso legal. Você fazer esse filme didático, você fazer esse filme divertido, sem muita complicação, entregar pro público, mesmo que seja só um arco que tem algumas coisinhas ali que talvez seja interpretado como barriga. Eu particularmente, como já disse, vejo que praticamente tudo é uma barriga ali dentro, mas enfim, pro público geral funciona. O filme tem plot twists que a gente vai comentar, como eu já disse daqui a pouco, mas são plots muito simples, são plots muito previsíveis, são plots muito na cara que vai acontecer, são trocas muito, enfim, fáceis de você conseguir interpretar. Não é um negócio que vai mexer com a sua cabeça, explodir sua cabeça. E é um filme feito para ter uma continuação também. Conforme o filme vai sendo construído e principalmente como ele termina, fica claro que vai ter ali uma continuação. Então, como eu disse, não é nada muito complicado de se interpretar, não é nada muito difícil de você compreender. É um filme feito para isso e ele entrega da maneira que ele precisa. Esse negócio mais pé no chão, mais tranquilo, mais leve, mais fácil para compreensão da galera. E agora, finalmente falando dos plots, que eu já venho citando há algum tempo aqui no podcast, mas por que eu bato tanto nessa tecla? É porque plot twist é literalmente uma das melhores coisas do cinema. É incrível quando você assiste um filme e tem aquela reviravolta que explode sua cabeça no final, aquele negócio chocante. É uma sensação maravilhosa, vocês sabem do que eu tô falando. A questão é que aqui parece meio raso, porque eles praticamente deteriorizam o que significa a palavra plot twist. Sabe aquele negócio que você fala uma palavra, repete ela tantas vezes, que até perde o significado? Entre aspas, é um pouco o que acontece aqui, sabe? O
filme é todo envolto de plot twist. Em cada fim de ato tem um plot twist e no meio do filme tem alguns outros. É cheio de plot twists e por mais que seja muito foda ter plot twists, por mais que é incrível quando você dá uma reviravolta e dá outra e opa, deu outra, enfim. Às vezes fica um pouco sem nexo, sabe? Eu achei legal a proposta. Realmente, ser um filme de ladrões, ser um filme que um engana o outro, poxa, isso é massa, tá ligado? Só que pareceu meio raso. O primeiro plot twist, o segundo ali, é foda. Só que você já começa a sentir que vão vir outros. E quando chega o principal plot twist, que é lá no final, já teve tantos ao decorrer do filme, que você não se empolga tanto quanto talvez você se empolgaria. Talvez, se o filme não tivesse sido construído à base disso, o último plot, que é o mais grandioso, deveria ser, na verdade, ele não é tão grandioso assim. Isso é um problema, sabe? Eu acho que isso perde um pouco do potencial do que o filme podia entregar, perde um pouco de potencial de roteiro, e é justamente isso que me incomodou, sabe? É essa quantidade de plots que tirou o real tamanho da grandiosidade daquele último. Talvez, se não tivesse tanto essa questão no meio do filme, o último poderia ser mais interessante. Mas também essa quantidade de plots, entre aspas, serviu para construir a personalidade dos personagens, né? Muito do que você acredita ou não no decorrer do filme vem por conta dessa personalidade de mentiras, traições que envolve os personagens, enfim. Os plots até que são legais, na hora são divertidos, mas vendo no macro fica um pouco a desejar realmente. E aí, ainda falando nessa personalidade dos personagens, a gente tem a questão que funciona também. A gente tem uma coisa muito interessante, que é o que funciona, que é o que poderia ser mais aproveitado, inclusive para trazer essa questão de nenhum deles ser confiável, que é justamente o carisma do elenco. O The Rock, Ryan Reynolds e a Gal Gadot entregam demais, mas assim, é demais mesmo. Eles são literalmente a melhor coisa do filme e são o que salva o filme. Você tem uma presença dos três que é uma coisa inacreditável e os três contracenam muito bem juntos. Os três funcionam muito bem em tela, os três têm uma troca incrível. Eu não vou dar spoiler, mas assim, o segundo filme, por conta de como termina o primeiro, tem um potencial de ser bem melhor que o primeiro, justamente por conta do conceito que eles deixaram ali, de como as peças do xadrez do filme ficaram armadas. Mas já nesse filme, os três conseguem entregar muito e são o que salva o filme, de longe, sabe? De longe mesmo. O The Rock é fenomenal, sabe? Eu acho que ele tem um potencial de atuação e de presença indiscutível. A Gal Gadot é maravilhosa. Ela consegue dominar muito bem o espaço que ela tá e chama muita atenção em tela. E o Ryan Reynolds é a cara do humor. Ele entrega esse lado cômico, tira esse peso do filme como ninguém. É ele que cria aquele ambiente mais cômico também, funciona pra caramba. E os três são uma fórmula muito assertiva. E se teve alguma coisa que pode se destacar como super positivo, é justamente isso. É o carisma do elenco, é os três juntos ali e como eles construíram seus personagens. Eles entregam muito mesmo. Poderia ser mais aproveitado. Tem questões ali no meio do filme justamente de como construir essa personalidade dos personagens que o filme não explora tanto dos atores. Vai justamente por essa questão de roteiro mesmo, que justamente é onde se cria um problema pro plot final ali, mas o carisma do elenco em outros momentos, em todo o decorrer da trama, é surreal, cara, é maravilhoso. Então a gente pode destacar literalmente que esse é o melhor ponto do filme de longe. E aí, aproveitando o gancho justamente para falar do elenco, tirando o Dwayne Johnson, né, o The Rock, o Ryan Reynolds e a Gal Gadot, a gente pode destacar dois atores que são mais recorrentes do filme, a Rituária, que faz a inspetora, que faz ali uma espécie de polícia ao lado do The Rock também. Ela é bem ok no filme, tem alguns momentos em que parece que ela se prende um pouco, tem alguns momentos que ela não entrega tanto, mas eu acho que como ela não tem tantas cenas assim, são mais localizadas, é bem ok, sabe? Eu não tive muito problema com relação a ela não. E o Chris Diamantopoulos, ele faz o Sotavoce e ele também é bem ok. Pra mim ele entrega mais inclusive do que a Rituária, mas pra mim também é bem ok, não é nada muito especial, não é nada tão grandioso assim. Então, pra mim é ok, tá? A atuação fica ali na média. Outra coisa que a gente citou brevemente, mas que vale se aprofundar, é que o filme é muito colorido, tem uma paleta de cores muito fortes,
tem um destaque muito pro vermelho, tem ali algumas cenas na neve que tem aquele branco enorme também, e aí você consegue fazer algumas cenas interessantes. O filme consegue brincar muito bem com as cores, principalmente cores que prendem, cores de algoritmos, e o filme também é muito bem filmado. Tem algumas cenas que se caracterizam como esse cinema moderno, né, com esse cinema mais inteligente, com essa forma nova de filmar. Tem algumas cenas de ângulo que é feita num plano sequência, enfim, tem algumas coisas bem modernas de cinema, tem algumas coisas muito bonitas. É um filme que tem um puta investimento, então entrega umas coisas bem legais, umas coisas bem interessantes de se ver, e o filme é tecnicamente legal, sabe? Não é um negócio espetacular, mas é bem colorido, é bem filmado, é bem montado, é bem produzido. Tem umas questões de descrença ali no meio do visual, tem algumas cenas claramente muito fakes, alguns itens de cenário me incomodam um pouco, mas é mais uma cena específica ali no presídio. Tem alguns momentos que me deixam um pouco incomodados realmente, mas o visual não é uma delas. Então, tirando essa questão de alguns itens de cenário, de alguns momentos meio fakes, mal feitos, um pouco mal produzidos ali, o resto é bem ok. Eu acho que o filme não tem muito a ser criticado nesse sentido. E finalizando, a gente pode falar aqui das piadas do filme, que creio eu que é o que mais tem. Eu não contei quantas piadas tinha, porque realmente são dezenas a todo momento, a toda cena, em todo canto. É muita piada mesmo. Inclusive eu tive que fazer uma lista e separar de conteúdo para colocar no Sessão Cinema, porque eu acho que eu nunca tirei tanta coisa de um filme só para postar de cena, e Alerta Vermelho me entregou pelo menos isso, porque as piadas entram até em cenas muito fora de contexto. Tem piadas que são meio esquisitas ali no meio do rolê, que em cenas muito aleatórias, e é um negócio que não incomoda porque são piadas, e são Ryan Reynolds fazendo essas piadas normalmente pro The Rock, então você aceita, você se diverte, mas é um negócio que você sente que é forçado em certos momentos. No começo do filme é até bem ok, você entende o ritmo ali, ele solta uma piada, solta outra, mas o negócio vai ficando tão desgastado ao decorrer do filme, que no final já fica forçado, já é um negócio que você não sente tanta naturalidade. Então, por mais que seja um recurso muito bom, por mais que funcione, e por mais que seja o The Rock e Ryan Reynolds em quase todas as vezes, ainda assim é um negócio que força. Acho que a Gal Gadot é mais ok nesse sentido. Ela tem piadas bem pontuais durante o filme, tem umas trocas bem pontuais, e pra mim as delas são as mais controladas. Como eu disse, no começo as Ryan Reynolds estava bem ok, assim, junto com o The Rock, né? O The Rock é mais o alvo dessas piadas, mas com o tempo você sente que o negócio tá ficando um pouco forçado, você sente que precisa de uma freada, mas eles não freiam, eles vão com tudo, e eles encaixam a piada uma atrás da outra, até literalmente você cansar, e, enfim, só aceitar o que tá vendo, e você até desiste de levar o filme a sério. Em certo momento, você percebe que nenhum filme se leva tanto a sério assim, e ok, sabe? É pra isso, você entende o ritmo, você entende a proposta, você aceita, e pro público funciona. O resumo geral é que pro público vale muito a pena assistir, vale a pena se divertir. Você vai achar legal, mas pra crítica realmente é um negócio que você precisa ir pra aceitar que é um puro pipocão, e que de interessante você só vai encontrar o carisma do Ryan Reynolds, da Gal Gadot e do The Rock. Bom, galera, então é isso. Muito obrigado se você escutou até aqui. Nos sigam em todas as redes sociais do Sessão Cinema, tá tudo aqui na descrição do aplicativo. E é isso, o meu, o seu e o nosso TerceiraCast vai ficando por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima aí, tchau!